Que a força do Deus Altíssimo esteja sobre nós nessa manhã e que a presença do Espírito faça morada em nossa vida. Tem gente querendo viver chamado, imitando quem nunca foi chamado para ser. Acaba sendo um chamado vazio e uma vida sem sentido, sem raízes profundas e sem ser firmado na rocha. A palavra de hoje o Senhor nos fala, está em Efésios 2:10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Quando nós falamos de propósito, quando nós falamos de chamado, nós precisamos entender que ele é pessoal. O meu chamado não é o mesmo do seu. O seu chamado, ele é único. O seu chamado é só você que pode viver. Talvez nós podemos viver coisas parecidas, mas o seu chamado, ele é seu. A forma que você entendeu, a forma que você vivenciou, a forma que você vai falar desse assunto, ele é só seu. Nós vemos muito dentro no meio religioso, no meio do servir, muitos ministérios. Nós vimos pessoas servindo a Deus em lugares errados. Nós vimos pessoas querendo fazer coisas que não foram chamados para ser. Maltrata outras pessoas. Não dá fruto, fica um chamado vazio. E hoje o Senhor nos fala para que nós de antemão preparou para que andássemos nelas. Porque somos feitura dele, criados em Cristo. De antemão ele preparou para que andássemos nela. O Senhor preparou o seu ministério. Ouça bem, agora eu falo com aqueles que servem a Deus. E você também que está aí, talvez uma dona de casa. Talvez alguém que está vivendo um processo de encontro. Ou talvez você está numa situação difícil, emocional. E hoje o Senhor fala com você, não importa onde você esteja. O Senhor criou o seu propósito, o seu chamado, só você pode viver. Aqui nós não falamos apenas da vida ministerial, nós falamos também de profissão. O Senhor chamou você para viver esse projeto. É só você que pode viver. Só você pode fazer como faz. E hoje eu falo diretamente a você. Para de ficar olhando a vida dos outros. Para de ficar se comparando com as outras pessoas. Pare de querer se modelar demais. Talvez esse seja o seu maior erro. Tentar se modelar demais. Tentar se enquadrar demais. Ficar com técnicas para poder viver o propósito. Ficar buscando em vários lugares. O Senhor já criou o seu propósito. O seu chamado, ele começa com a sua identidade. O seu chamado, ele respeita o seu processo. O chamado, ele serve com verdade. Não dá para viver um chamado à base de uma modelagem. Você pode até olhar para as outras pessoas e aprender com elas, mas o seu jeito, ele é seu. Pare de ficar querendo fazer o que os outros fazem. Pare de ficar querendo servir como os outros servem. Tenha o seu jeito. Descubra no Senhor o seu jeito. Descubra no Senhor qual forma Ele te criou. Qual é a sua identidade, qual é o seu jeito de falar, qual é a sua linguagem. Deixe o Senhor te falar qual é o seu lugar. Chamado não é roupa que a gente veste. Eu até escrevi aqui, achei interessante isso. Chamado não é uma roupa que se veste. É pele que se habita. Você não precisa fingir para ser usada. Talvez não seja Deus que está te movendo. Quando você quer vestir uma roupa, quando você quer vestir um caráter, quando você quer vestir uma forma, Deus não vai usar você dessa forma. Deus vai usar você na verdade. Quando você entender qual é o seu lugar, quando você entender que não é sobre o que você faz, é como você faz, você já entendeu tudo. Essa é a grande chave. Talvez você estava aqui atrás de uma chave, atrás de uma palavra que fosse transformar. E agora eu te dei ela. Não é sobre o que você faz, é sobre como você faz. Talvez você pode estar dizendo, mas eu não tenho dom, meu dom é tão pequeno. Mas é como você age, como você fala. Talvez você pode estar dizendo, mas eu sou só uma dona de casa. Mas como você cuida da sua casa? Como você cuida dos seus filhos? Como você trata o seu esposo? Como você lava a roupa? Como você limpa
Como você faz o que você faz. Talvez você tenha um ministério, você toca na igreja, não é sobre a sua voz, é como você solta a sua voz, como você canta, como você toca. É isso que vale para o Senhor. Descobrir o seu chamado começa nessa pergunta: quem sou eu quando estou tentando agradar ninguém? Quem é você quando você não precisa agradar ninguém? Se você canta, como você canta quando ninguém está vendo? É esse o seu chamado. O que você faz com leveza? O que você bate os olhos e fala, nossa, o coração tocou. É isso. É assumir a sua identidade primeiro. É assumir o seu lugar. Hoje a palavra de Deus nos fala, somos feituras dele. Somos em Cristo Jesus para boas obras. Somos criados para boas obras. Não dá para esconder isso. Não dá para fazer de conta. Talvez seja o momento de você encerrar essa tal modelagem. Você não precisa modelar tantas pessoas. Modele Jesus. Como ele agiu? Como ele faz? O que ele faz? Como ele faria o que você faz? Diante da dificuldade que você vive, como ele reagiria? Pergunte ao Senhor. E viva com intensidade. Viva com intensidade. Porque a vida ela é incrível. A vida é incrível. É preciso olhar com esse olhar. Senão nós vamos parar nos problemas. Se você for parar em cada situação que você vive, você não vai conseguir ser feliz. E hoje Deus te diz, a vida é incrível. E eu estou aqui para celebrar. É isso que o Senhor fala. Eu estou aqui para celebrar com você. Eu estou aqui para guiar você. Para que você tenha uma fé frutificada, uma fé que dê frutos. A sua imagem, ela fala através de você. Hoje Deus quer falar ao seu coração nesse sentido. A palavra dele é muito clara. De antemão ele já preparou para você. Deus já preparou o seu chamado. Deus preparou o seu ministério. Mas é preciso você perguntar para ele. Qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? Onde o Senhor me quer? Que Deus te abençoe nesse dia e tenha um dia cheio da presença de Deus. E se faz sentido para você esses vídeos, se inscreva no canal, envia para outras pessoas, para que nós possamos alcançar mais pessoas com essa palavra tão linda que é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e tenha um dia cheio da presença de Deus.